Ok. Pessoal, mais uma vez, bom dia para todos. Também visto que algumas pessoas entraram depois também. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar com vocês nesse momento, tá bem? E hoje nós vamos estar falando sobre o conteúdo sobre indústria. Na nossa semana anterior, nós falamos sobre a urbanização ali do Brasil. E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a questão da indústria, tá bem? Então, preste bem atenção que esse conteúdo ele é extremamente importante. Por exemplo, a urbanização e o processo de industrialização do Brasil, eles estão aí intimamente relacionados um com o outro, tá bem? Então, se você conseguiu compreender bem o processo de urbanização, com certeza você vai compreender também o processo de industrialização, tá bem? Então, dando sequência, como eu falei para vocês, deixa eu só dar uma analisada aqui no negócio aqui, ok? O tema industrialização brasileira. E eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, quando nós falamos sobre o início do processo de industrialização no Brasil, com certeza vocês sabem que o Brasil ele foi descoberto entre aspas, tá bem? Lá em 1500. Mas o processo de industrialização no Brasil ele veio ocorrer bem depois. Ou seja, nós costumamos dizer que o processo de industrialização no Brasil ele é um processo tardio. Por quê? Nós vamos perceber que esse processo ele vai iniciar-se ali em meados do século XX. Tá bem? Então, veja, ali aproximadamente ali 1950. Onde a primeira revolução industrial, isso vocês vão estudar depois, não se preocupem, a primeira revolução industrial ela vai ocorrer na Inglaterra em 1750. A segunda revolução industrial ela vai ocorrer em 1850. Então perceba, quando esse processo de industrialização chega aqui no Brasil, já tem ocorrido já a primeira e a segunda revolução industrial nos países desenvolvidos, tá bem? Por isso que nós dissemos que é um processo tardio, um processo de industrialização aqui no nosso território, tá bem? Pessoal, só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Só um minutinho que eu já estarei. Ok, pessoal, retornando, deixa eu voltar lá para o nosso material, tá bem? Deixa eu pegar aqui um... Então, veja, como eu estava falando, o processo de industrialização aqui no Brasil, como eu já falei, é um processo tardio, tá bem? Tendo em vista que as primeiras revoluções industriais, elas já haviam ocorrido ali nos países desenvolvidos, tá bem? Então, eu trouxe aqui o seguinte, até o século XIX, a atividade industrial, na verdade, não era muito significativa no Brasil, tá bem? Então, veja, a família real ela vai chegar aqui no Brasil em 1808. Em 1822, o Brasil vai conseguir ali a sua independência. Naquele momento, vai iniciar-se um processo de industrialização, mas um processo bem lento. Tá bem? Por exemplo, algumas indústrias na área têxtil, algumas indústrias na área alimentícia. Tá bem? De 1830 a 1929, a expansão da atividade cafeeira assumiu importância crescente na economia nacional, ou seja, anterior ao processo de industrialização, o Brasil ele era considerado um país agroexportador. Por exemplo, quando nós estudamos lá sobre a formação e ocupação do nosso território, nós falamos ali sobre as principais atividades econômicas. Por exemplo, iniciou-se lá com a extração do pau-brasil, depois veio a cana-de-açúcar, a pecuária, depois a descoberta do ouro, depois o algodão, o cacau lá na Bahia, as drogas dos sertões lá na região norte e o café na região sudeste. O café ele vai ser de extrema importância para o processo de industrialização. Por quê?
Porque os grandes produtores de café, eles acumularam riquezas, eles acumularam capital, e esse capital vai ser extremamente importante para eles investirem no processo de industrialização. Tá bem? Então, anterior ao processo de industrialização, o Brasil ele era considerado como um país agroexportador, e ali, 1830 a 1929, a principal atividade econômica que existia ali era o que? Era a atividade cafeeira, que estava localizada lá na região sudeste. Mas ainda mais tinha outras atividades espalhadas pelo Brasil, tá bem? A cana-de-açúcar, o algodão, a droga dos sertões, como eu falei. Mas a principal, naquele momento, era a atividade do café, tá bem? Seguindo adiante, eu trouxe aqui, a produção cafeeira proporcionou riqueza de empresários envolvidos nessa atividade, que era a que mais impulsionava a economia do país antes do processo de industrialização. Tá bem? Como eu já falei. Eu percebi que algumas pessoas levantaram a mão. Vinícius e Cauane, só um minutinho que eu dou uma olhada lá no chat lá. Tá bem? Eu trouxe aqui também que parte dos lucros obtidos com a venda do café foi investido em máquinas e na instalação das principais fábricas e na infraestrutura de transporte. Ou seja, essa riqueza que foi acumulada com o café, ela foi originada ali do início do processo de industrialização, primeiro para comprar as primeiras máquinas e também para investir na questão da infraestrutura, por exemplo, ali nas primeiras ferrovias ali no território brasileiro, tá bem? Seguindo adiante, eu trouxe aqui também que as ferrovias tiveram um papel fundamental no início da industrialização brasileira. Porque, veja só, o início desse processo de industrialização, ou seja, se você está produzindo na indústria, você tem que escoar essa mercadoria. Você tem que ter uma infraestrutura de meios de transporte, tá bem? Então, por isso que, nesse momento, as ferrovias que anteriormente eram utilizadas para escoar a produção do café, posteriormente ela vai ser bastante importante também nesse processo de industrialização, tá bem? Seguindo aqui, já facilitava a circulação de mercadorias e a abertura de núcleos populacionais, que muitas vezes se tornaram cidades, em especial no interior de São Paulo. Ou seja, se nós observarmos os principais núcleos urbanos e depois as grandes cidades, ali na região sudeste, elas vão surgirem, não é à toa, elas vão surgir ali principalmente à margem de ferrovias e à margem de rodovias. Isso é uma característica do nosso território. Se você observar as principais cidades brasileiras, elas surgiram primeiro ou à margem de rios importantes, ou à margem de uma rodovia, ou à margem de uma ferrovia. Alguém pode estar pensando, professor, mas eu conheço uma cidade que lá ela é bem distante, lá não tem, para você chegar lá é difícil acesso. Existem algumas cidades que elas surgiram sem ser a margem de rio, sem ser a margem de rodovia, sem ser a margem de ferrovia. Mas as principais, pode ter certeza que elas surgiram à margem desses elementos que eu acabei de citar, tá bem? Deixa eu dar uma olhadinha lá no chat para ver se tem alguma pergunta. Bom, eu tinha percebido que Vinícius tinha levantado a mão, Cauane também, mas eu acho que de repente eles podem ter tocado lá sem querer, tá bem? Espera aí, tem uma pergunta aqui de Vinícius. A fabricação de borracha nos anos 1960, o Brasil era o maior produtor de borracha. Exatamente. Foi bom você destacar isso. A produção de borracha ali na região norte do país, junto ali com as drogas dos sertões, foram ali extremamente importantes nesse período para o Brasil. Tá bem? Bom, voltando lá, material que a gente estava. Ok. Deixa eu só voltar aqui. Bom, eu trouxe esse mapinha aqui, ó, para a gente dar uma analisada aqui. Ele tem como título a expansão do café e as ferrovias no Brasil. Ou seja, você vai perceber aqui, ó,
a produção do café, principalmente aqui pegando o Rio de Janeiro e São Paulo, tá bem? E você consegue identificar aqui algumas ferrovias. Por exemplo, se você analisar aqui, ó, as primeiras ferrovias, aqui, ó, essas que vai estar aqui em vermelho, depois vai vir algumas aqui, ó, em preto. Todas essas aqui, ó, são ferrovias. Aqui, ó. Então, a princípio, como eu falei, elas eram extremamente importantes para escoar a produção do café e, posteriormente, com o processo de industrialização, ela vai tornar-se bastante útil nesse momento também. Bom, eu trouxe aqui que, no início do século XX, a economia mundial enfrentou graves períodos de crise. Tá bem? E isso teve repercussão negativa na produção do café. Então, veja, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas em 1929 houve uma grande crise em escala mundial, que foi a famosa quebra da Bolsa de Valor lá de Nova York, nos Estados Unidos, tá bem? Então, veja, se o mundo estava em crise e o principal produto que o Brasil exportava era o café, o mundo estando em crise, ninguém ia comprar o café brasileiro. É isso, então, nesse período, o café ele foi estocado aqui no nosso território. Porque o pessoal, os grandes produtores não conseguiam vender ali. Por quê? Porque o mundo estava em crise, como eu já falei. E os principais produtos que eram consumidos aqui pela população do nosso território, elas vinham de fora. Tá bem? Pessoal, só um minutinho, por favor, que eu estou... Olá, pessoal. Deixa eu voltar lá para a página que nós estávamos. Pessoal, desde já eu gostaria de pedir desculpa para vocês por, em certos momentos, eu estar interrompendo, tá bem? Porque eu tenho uma alergia ao danado do ventilador. E eu inventei de ligar ele hoje de manhã, aqui no quarto. Aí meu nariz começou a me incomodar, tá bem? Vocês estão até percebendo que minha voz ela tá um pouco estranha. Mas vamos lá. Bom, eu estava falando sobre havia falado sobre a crise, é isso que ocorreu em 1929, em escala mundial. Então, o Brasil não conseguia vender ali o seu produto, que era o quê? Que era o café. E também ele não conseguia comprar o que a população necessitava. Então, perceba, veja que crise. Você nem conseguia vender o seu produto e nem tampouco você conseguiria comprar. Então, a partir desse momento, ali aliado à Primeira Guerra que ocorreu e à Segunda Guerra, que também foram duas crises mundiais, o brasileiro ele passou a pensar o seguinte: nós temos que investir na questão da nossa indústria. Porque se a gente ficar dependendo, por exemplo, apenas do café, toda vez que houver uma crise, nós nem vamos vender nosso café e nem vamos conseguir comprar aquilo que nós necessitamos lá fora. Se nós investirmos na indústria, nós estamos diversificando as nossas atividades econômicas e vamos estar aí produzindo os principais produtos que a nossa população necessita, principalmente na área da indústria têxtil, principalmente na área alimentícia, tá bem? Eu trouxe aqui que as duas guerras mundiais ocorridas no século XX, a primeira, 1914 a 1918, e a segunda, 1939 a 1945, impulsionaram a industrialização no Brasil. Ou seja, a partir dessas crises, de certa forma, elas contribuíram com o nosso processo de industrialização. Porque os grandes capitalistas, quem tinha dinheiro, eles passaram a pensar: opa, peraí, vamos investir na indústria, no nosso território, para a gente não ficar aí dependendo tanto do mercado externo. Toda vez que houver uma crise aí, nós vamos sofrer, tá bem? Então, a partir disso, iniciou-se o processo de industrialização. Lembrando que esse processo de industrialização, eu comentei lá que ele vai surgir lá em 1822, mas ele é um processo bastante lento, tá bem?
ele vai ser bastante impulsionado, principalmente na década de 1940, com o governo de Getúlio Vargas. Tá bem? Então, esse processo ele vai surgir ali, e no governo de Juscelino Kubitschek, aqui em 1956 a 1960, é ali que vai haver ali o grande crescimento da nossa indústria. Tá bem? Como eu trouxe aqui, outro período de grande crescimento industrial ocorreu durante o governo Juscelino Kubitschek. Tá bem? 1956 a 1960, que ofereceu vantagens para a instalação de indústrias no Brasil. Que vantagens foram essas? Por exemplo, a indústria a empresa que ela de fora do exterior que queria vir para o nosso território, era oferecida algumas vantagens, por exemplo, isenção de impostos, a oferta de um terreno sem essa empresa pagar aluguel, tá bem? Dentre outras vantagens. Seguindo adiante, quando nós falamos sobre o panorama da indústria no Brasil atual, o que é que nós percebemos? Eu trouxe aqui que o setor industrial brasileiro é diversificado, também isso atualmente, com empresas que atuam em diversos setores. Por exemplo, no setor químico, no setor da metalúrgica, siderúrgica, também automobilística, no setor têxtil e até mesmo no setor de eletrônicos, tá bem? E também no setor de calçados e alimentos e refino de petróleo. Então, veja, a nossa indústria ela está bastante diversificada, mas existem alguns produtos, principalmente aqueles produtos mais caros, aqueles produtos que há necessidade de investimento em tecnologia, que nós ainda temos que comprar lá fora. Por exemplo, na agricultura brasileira, aquelas grandes máquinas, aquelas colheitadeiras de soja, por exemplo, são máquinas ali que valem, por exemplo, R$500 mil, R$1 milhão, até mais de R$1 milhão. Essas máquinas nós ainda não conseguimos produzir. Tá bem? Então, essas máquinas, dentre outras, nós temos que comprar onde? Nós temos que comprar ainda lá fora. Então, é necessário que que o nosso governo invista muito mais em educação, em ciência e tecnologia, para que amanhã ou depois nós estejamos aí produzindo esses produtos aí de alta tecnologia. Tá bem? Seguindo adiante, eu trouxe aqui que a indústria não se distribui de maneira homogênea pelo nosso território, concentrados na região sul e sudeste do país. Tá bem? Quando nós falamos sobre a urbanização, nós vimos que boa parte dessa população está concentrada onde? Está concentrada justamente na região sudeste. Porque foi lá que iniciou-se o quê? Iniciou-se o processo de industrialização. E nós vimos que foi no processo de industrialização que a população saiu em massa do campo para a cidade. Tá bem? Então, nós vamos ter a concentração da população na região sudeste, nós vamos ter a concentração dessa indústria também na região sudeste. Tá bem? Eu trouxe aqui, ó, atualmente o Parque Industrial Brasileiro enfrenta o desafio de se modernizar, o que exige investimento das empresas em novas tecnologias e a aquisição de máquinas, além de requerer ampliação de infraestrutura de transporte, energia e comunicação. Ou seja, a nossa indústria ela tem que, no dia a dia, aí, ela tem que estar investindo cada vez mais nesse processo. Tá bem? Eu trouxe essa imagem aqui, que ela mostra aqui uma indústria automobilística, também aqui na montagem de automóveis. Por exemplo, aqui em Pernambuco nós temos uma, que é lá em Goiânia, temos lá uma montadora da Fiat. Também temos uma montadora da Fiat aqui no litoral pernambucano. Seguindo adiante, por exemplo, eu trouxe aqui sobre as características da industrialização brasileira. Eu trouxe aqui, na verdade eu já comentei sobre isso, né? Isso, industrialização tardia ou retardatária, ocorreu cerca de 200 anos após a Revolução Industrial iniciada na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, tá bem? Isso eu comentei lá no início. Substituição de importações,
os produtos anteriores importados começaram a ser fabricados internamente e foram bem recebidos pelo mercado consumidor. Ou seja, lembra lá no momento que eu falei que existiu ali as grandes crises, as duas guerras mundiais, a crise de 1929, tá bem? Então, nesse momento, lá na década de 1940, com o governo de Getúlio Vargas, o que é que ele vai adotar? Ele vai adotar a substituição de importações. Lembrando que importação é aquilo que a gente compra de fora. Então, com o início do processo de industrialização dos nossos territórios, aqueles produtos que nós comprávamos lá fora, eles passaram a ser produzidos aonde? Dentro do nosso território. Tá bem? Seguindo adiante, eu trouxe aqui também que existe ainda uma grande dependência de capital e tecnologia estrangeira, também aquilo que eu comentei lá anteriormente. Por exemplo, nós ainda não conseguimos produzir produtos com alto valor agregado, por exemplo, o exemplo das máquinas lá que eu citei. Seguindo, no início houve necessidade de importar máquinas e equipamentos para a indústria nacional, isso lá no início do processo de industrialização. E eu trouxe aqui também que, embora hoje o país conte com um significativo parque industrial, essa dependência ainda é marcante na indústria brasileira, ou seja, nós ainda dependemos muito de capital estrangeiro e também de tecnologia estrangeira, tá bem? Seguindo adiante, quando nós falamos sobre a concentração dessa indústria, eu trouxe aqui que, como nós vimos lá anteriormente, essa concentração ela se dá na região sudeste do Brasil, tá bem? Principalmente ali no estado de São Paulo, tá bem? E ali na região metropolitana, lembrando que a região metropolitana vai ser a capital São Paulo, mais ali um conjunto de cidades circunvizinho. Com relação à desconcentração industrial, o que é que nós percebemos? No início, esse processo ele se deu lá na região sudeste, mas com o passar do tempo, na medida que outras regiões, por exemplo, a região nordeste, ela vai ganhando importância, ela também começa o quê? Começa a atrair boa parte dessa indústria. Quando nós falamos aqui em desconcentração industrial, aqui, ó, em 2017, a produção industrial paulista representava somente 34% do total do país. Essa queda, verificada na participação de São Paulo e no total da produção industrial brasileira, mostra a relativa desconcentração industrial que vem ocorrendo no nosso país nos últimos anos. Então, como eu falei, isso decorre de fatores como custo elevado, também. Pessoal, só um minutinho novamente que estarei voltando, também só um minuto. Ok, retornando aqui, deixa eu voltar lá para o material, estava compartilhando. Sim, seguindo aqui. Eu estava falando que a região sudeste, ela vem, não é que ela está perdendo importância, tá bem? Mas essa indústria, ela está se espalhando por quase todo o território brasileiro. Por quê? Porque, por exemplo, na região ali do sudeste, algumas coisas tornaram-se mais caras. Por exemplo, aluguel de imóveis, a mão de obra é mais cara, tá bem? Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, isso decorre de fatores como custo elevado de imóveis e salários, escassez de terreno para a instalação de novas fábricas e altos impostos. Então, essas empresas elas estão procurando territórios na qual elas têm algumas vantagens. Lembra lá anteriormente, quando eu falei lá do governo de Juscelino Kubitschek, que ele ofereceu algumas vantagens para algumas empresas estrangeiras vir para o nosso território? Então, nesse momento aqui, os nossos estados e os nossos municípios brasileiros, eles também oferecem essas vantagens. Para quê? Para terem várias empresas no seu território. Tá bem? Deixa eu seguindo adiante aqui.
por exemplo, eu trouxe aqui, ó, como forma de atrair indústria, governos estaduais e municipais oferecem vantagens como isenção de impostos, construção de infraestrutura. Por exemplo, quando a gente estamos falando em infraestrutura, nós estamos falando sobre eletricidade, sobre água, sobre meios de transporte, por exemplo, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, tá bem? Assim, novos polos industriais vêm se destacando, principalmente no Nordeste, tá bem? Então, principalmente a região Nordeste do Brasil, após ali os anos 2000, ela vem ganhando bastante importância, ou seja, bastante indústrias estão se instalando aqui no nosso território. Então, cada vez mais, essa indústria brasileira, ela está o quê? Ela está sendo distribuída por parte do nosso território. Tá bem, gente? Pessoal, prestem atenção agora. Vocês vão iniciar agora também essa atividade aqui, ó. Página 280 e 281. Preste atenção. Vocês vão iniciar agora a realizar a atividade, a página 280 e 281, tá bem? No nosso segundo momento, nós vamos estar realizando a correção dessa atividade. Essa página aqui, ó, 442, vocês vão fazer depois, tá bem? Sei lá, à tarde, amanhã, vão fazer depois. Amanhã não, porque amanhã nós já faremos a correção dessa 442. Então, mais uma vez, você vai realizar agora 280 e 281, que no nosso segundo momento faremos a correção da mesma, tá bem? Agora, 442, você faz ela depois, porque essa 442, nós só faremos a correção dela amanhã, tá bem? Então, deixa eu voltar aqui, deixa eu liberar o áudio de vocês aqui, tá bem? Pessoal, mais uma vez, preste atenção, quem chegou depois. Vocês vão iniciar agora a realização dessa atividade, página 280 e página 281 também. Quando você, só um minutinho, quando vocês concluírem essa atividade, eu já tenho enviado lá no grupo do WhatsApp o vídeo do formulário para vocês anexarem as fotos lá no formulário. Lembrando que quando eu enviar o link do formulário, eu também vou enviar o link de um vídeo demonstrando como você vai anexar essas fotos lá no formulário, tá bem? É livro 2, né? Livro 2. Só um minutinho. Daqui a uns 15 a 20 minutinhos, nós retornamos também. Vamos combinar o seguinte, nós retornamos de 9 horas. Então, 9 horas eu estarei disponibilizando um outro link lá no grupo, vocês retornarão. Professor, e se não der tempo de ter terminado a atividade e de ter enviado as fotos? Não se preocupe. No nosso segundo momento, se todos ainda não tiverem concluído a atividade, eu vou aguardar ali alguns minutos para que todos concluam a atividade e dê tempo de enviar as fotos lá no formulário, tá bem? 280 e 281. Professor? Sim? Pode falar. Esses slides que o senhor sempre passa em suas aulas são Desculpa, eu não estou conseguindo te ouvir bem. É Cauã que está falando? Professor, sim, é para mandar a 442 para o link ou é as três? Agora não. Agora você vai terminar 280 e 281 e vai enviar lá no link do formulário. A 442 você só vai enviar depois, tá bem? Depois da nossa aula, que nós faremos a correção dela somente amanhã. As aulas gravadas tá onde? Elas são todas disponibilizadas no grupo do WhatsApp, todas, tá bem? Ô, professor, E aí aí? terminar essa atividade que é para mandar pelo link? 280 e 281. Eu vou mandar o link lá no grupo. Agora mesmo eu estarei mandando o link lá no grupo.
Professor, como é que eu vou mandar se eu não estou no grupo? Peça que alguém que esteja lá no grupo enviar para você. Alguém que esteja lá no grupo, pega o link e envia para você, encaminha para você. Tá bem? Tá bem. Enquanto vocês iniciarem a atividade, eu vou estar enviando esses links lá no grupo de vocês, tá bem?